Muito boa noite com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, meu amado irmão, minha amada irmã. Aleluia, momento com Deus. Noite de sexta-feira, nós chegamos aqui para repartir, aleluia, algo que vem do coração de Deus para a minha vida, para a tua vida, neste dia abençoado. Meus queridos, eu vos cumprimento com a doce paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Aleluia. Eu agradeço a Deus porque Ele me amou e te amou também, aleluia, de uma forma maravilhosa. Esse Jesus maravilhoso, aleluia, que lá na cruz do Calvário se doou por mim e por você. Aleluia. Nós temos, aleluia, uma incumbência maravilhosa, aleluia, nesses últimos 30 e poucos anos, aleluia, que o Senhor Jesus tem trabalhado no meu coração, tem trabalhado na minha alma, a mim, aleluia, está falando do seu grande amor, das suas muitas misericórdias, aleluia. Confesso e digo para os irmãos, não somos religiosos, nós somos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo, aleluia, ele se concretiza lendo a Bíblia Sagrada. E nesta noite de sexta-feira, aleluia, eu quero estar aqui, aleluia, mais uma vez, na mesma mensagem de segunda. Aleluia, uma linda história de amor. Uma história de amor onde Deus olhou, aleluia, com o seu olhar de muita misericórdia, lá de cima para baixo, aleluia, do seu alto e sublime trono. Ele olhou para nós outros pecadores, aleluia, aqui nesta terra. Ele olhou e viu o meu dia, o teu dia, o nosso dia. Ele olhou para a minha necessidade, Ele olhou para a tua necessidade, aleluia. Esse Deus maravilhoso, Ele olhou para você, Ele olhou para mim e disse, aleluia, eu preciso fazer algo por esta nação, por esta geração, por este povo tal qual criei, aleluia. Lendo a Bíblia, aleluia, a gente tem uma mente fértil, a gente pensa, aleluia. E aqui, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a gente para e pensa e reflete um pouco no que Deus, aleluia, tenta nos falar e nos dizer. Comigo, minha amada esposa, irmã Isabel, fiel companheira, amiga de todas as horas, aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, Deus, aleluia, quando Ele quer abençoar um cidadão, Ele dá uma esposa, aleluia, uma esposa sábia, uma esposa que vai, aleluia, alinhar o camarada. Aleluia, a Bíblia diz, feliz é o homem que encontra uma esposa. Quem encontra uma esposa, encontra um tesouro, aleluia. E eu tenho um tesouro na minha vida, que é a irmã Isabel, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, aleluia, a Bíblia diz que há pobre que se faz rico e rico que se faz pobre. Então, aleluia, eu estou agarrado a uma palavra, alamanda, labassui, manai, bica, alamanda, labassúria, ali nos Salmos, aleluia, Salmo 37, não me foge a memória, onde no versículo 17 fala, pequeno sou, ou seja, sou pobre e desprezado, mas o Senhor cuida de mim. Pobre e desprezado, ou aleluia, mas o Senhor cuida de mim. Ou pequeno sou e desprezado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia. Nossa irmã Esther, aleluia, Alves, irmão Jair, aleluia, orá, baci, e andar, sim, calamai, oh glória. Ui, calavaste, palavassurianda, alabaia, oh glória a Deus, aleluia. Confesso que sentimos muito forte a presença do Senhor, aleluias, 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 e não vai ser diferente, aleluias, de segunda-feira a graça e a glória de Deus caindo sobre a minha vida, sobre a tua vida, aí do outro lado. Nosso irmão Jair Duarte também colocou, aleluia, ele achou, aleluia, Deus presenteou ele com a irmã Esther e já também o irmão Gabriel, né? O irmão Gabriel está lá dando glória e aleluias já há alguns dias, aleluia. O irmão Gabriel veio para este mundo, para o lado de cá, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Queridos, aleluias, eu confesso, então eu volto e falo, aleluia, do que Deus, ali entre Malaquias e Mateus, aquela folha branca,
aleluia, algumas Bíblias têm 2, aleluia, é um período onde por 400 anos o nosso Deus ficou em silêncio. Eu imagino Deus confabulando na sua glória, pois Jesus estava lá com ele, aleluias, oh, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Deus dizendo, meu filho, vais ter que tu descer a esta terra, vais tu descer, aleluias, lá para ajeitar as coisas, aleluias. E eu acredito que o Senhor Deus repartiu o projeto e o plano e diz, meu filho, aleluias, vai ser assim e assado, aleluias. E aí se gera essa história de amor, um amor, aleluias, que se encontra em João 3,16, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A paz do Senhor, irmã Maria Silva, saúde para a senhora, Deus abençoe. Fico feliz de ter a senhora aqui na nossa live, a senhora que alguns anos atrás tive o privilégio de levar ao batismo ali na cidade de São Jerônimo. Foi lindo, foi maravilhoso, aleluias, aquele dia, a senhora e mais alguns ali, aleluias, irmãos, louvado seja Deus. Meus amados, o re palabaçu decanta labassúria, eu confesso, aleluias, que está, aleluias, maravilhoso, aleluias, este momento com Deus, aleluias. Então, a palavra é essa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, aleluias, o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos confiar no Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso entendimento, aleluias, e pedir, o segredo é pedir, aleluias, o Espírito de Deus no meu espírito, o Espírito de Deus no meu espírito, eu venço a carne, eu venço os desejos, eu venço o mundo, e nós vencemos o diabo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai mover as águas em favor de muita gente. Amados, aleluia. Então, eu pensando aqui e veio esta parte, esta folha branca, são 400 anos de Malaquias, aleluias, até o livro de Mateus, aonde vimos o maior presente do Senhor Deus, já nos dando o Senhor Jesus, através de uma virgem chamada Maria, aleluias, e de um homem puro, íntegro, justo, chamado José. Aleluias. Nós vamos dar continuidade à palavra que segunda-feira nós não conseguimos terminar. Aleluias. E eu tenho certeza de que o Senhor Deus vai falar comigo, como tem falado ao meu coração, e vai falar contigo também. Aleluias. Vamos então orarmos a Deus. Papai querido e amado, aqui na minha frente estão os cadernos, meu Deus, com o nome de muitas pessoas, papai amado, pessoas que têm fé, que acreditam na palavra que pregamos, acreditam no Senhor Jesus, o dono da vida, o dono da morte, o dono de todas as coisas. Papai querido amado, nesta primeira oração, eu quero abençoar todos quantos estão caminhando comigo, meu Pai, com a minha esposa, aleluia, por este ministério que o Senhor nos confiou, aleluia, o Senhor nos deu uma bandeira, a sua bandeira, oh glória a Deus, aleluia, o que está lá no livro do Êxodo, aonde o Senhor diz a Moisés, ou seja, Moisés fala, aleluia, para o povo, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, o nome do Senhor Jesus, aleluia, porque escrito está que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, andará baixúria, oh glória a Deus, glória a Jesus. Eu me alegro, a minha alma nesta noite, aleluia, porque eu não me envergonho do evangelho tal qual prego, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo proferiu essas palavras e eu profiro também, Senhor Jesus, nesta noite, porque o Senhor me amou primeiro, foi o Senhor que me encontrou, aleluia, quando colocou ao meu coração esse desejo imenso de te servir, de te adorar, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, se fosse por conhecidos, o meu telefone estaria cheio, mas não, papai amado, eu sei
que a palavra que pregamos, aleluias, ela é uma palavra forte, ela é uma palavra que ela exige mudança, ela exige, aleluias, uma posição, aleluias. A palavra que pregamos, ela exige uma renúncia do pecado, uma renúncia do mundo, uma renúncia dos prazeres da carne, uma renúncia das ofertas do diabo, das ofertas de Satanás. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque eu não estou aqui, meu Pai, para engambelar, para mentir ou para bajular. Eu estou aqui, alabaste canta alabassúria, para alcançar uma alma. Ah, Jesus querido, daquele pecador, daquela pecadora que quer, aí na sua casa, aí no seu trabalho ou na rua, onde estiver, aleluia, decidir largar o pecado, decidir largar a imundícia, decidir largar esta vida promíscua, decidir verdadeiramente andar na luz, como o Senhor é luz, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, aleluias. Move as águas em favor deste filho e desta filha, move as águas em favor de nós outros, Senhor, de mim, de minha esposa, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, aleluias, lavasto de candaraia, oh, glória a Deus, glória a Jesus. Fecha a boca dos médicos, meu Pai amado, e nos dá vida e saúde, que eles se assustem conosco, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos tem cuidado e guardado. Nós oramos, ó Deus, por todos os doentes, os enfermos, os aflitos, abatidos, os necessitados. Alcança, mandará baixúria, alcança, meu Pai, pois a tua mão não está encolhida para que não possa salvar. Alcança, meu Pai, o aflito, o abatido, o necessitado. Alcança, meu Pai, aquela pessoa que está enferma, doente. Eu oro nesta noite, meu Pai, por um irmão, Senhor, lá num campo de Minas Gerais, meu Pai amado, esse homem com quem conversei ontem, esse homem com quem conversei hoje, e ele, meu Pai, ontem chorando, me deflasse a labraçúria. Ele abria a Bíblia, e o Senhor falava com ele, o Senhor falou com ele pela tua palavra, e ele não podia se conter, o seu choro, as suas lágrimas, rei calabaço decanta labassúria, acreditando que a palavra diz que o Senhor cura, que o Senhor cura, que o Senhor cura os epiléticos, os lunáticos, o Senhor cura os endemoniados, o Senhor liberta. Aquele homem se agarrou na tua palavra, Pai, e ele me dizia, soluçando lá do outro lado, aleluias, eu me alegro, porque o Senhor me mandou uma palavra, e eu fui abrir a minha Bíblia, e abri aqui, e aqui está escrito, aleluias, que Jesus curava a todos, aleluias. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Porém mandar a baixúria, a minha alma se alegra, Pai, e hoje quando conversei com este cidadão, meu Pai, a minha alma continua se alegrando, como tantos outros, papai. Quero orar agora, meu Deus, aleluias também, aleluias, pelo meu irmão Vilmar Menegon, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu filho, Senhor. Continua fortalecendo, ajudando, abençoando, Senhor, movendo as águas em favor do teu filho, aleluia, Senhor. A outros enfermos, a outros doentes, meu Pai, estende as tuas mãos com a misericórdia, mas que eles possam crer na promessa que o Senhor estará com eles todos os dias, que o Senhor estará com eles todos os dias, seja na doença, seja na alegria, seja da forma que for. Aleluia, é um casamento maravilhoso. Nós somos a tua noiva, o Senhor é o noivo, aleluia, Senhor. A tua igreja é a tua noiva e a tua igreja somos nós, aleluias. Louvado seja Deus. Mandará baçu de cantará baçúria. Eu quero orar, meu Pai, então por esses doentes, enfermos, os acamados, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, e levanta o que está ali, meu papai, no livro de Mateus, no capítulo 9, aonde nós vamos retornar a falar que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, Senhor. Levanta homens com amor no coração, levanta mulheres, meu Pai, com amor no coração, para invadir hospitais, para invadir, aleluias, muitas casas, meu Pai, aonde as pessoas estão doentes, meu Pai, aonde pessoas precisam de uma visita. Quantos crentes acomodados estão, quantos crentes, meu Pai amado, que o seu vizinho está enfermo e ele não sabe. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos, Pai, e eu oro uma vez mais aqui pelos meus vizinhos, meu Pai amado. Ó Deus, por toda a vizinhança, aleluia, por todo este quarteirão, Senhor. Ó Jesus querido,
Nós temos aqui uma vizinha, Pai, com 101 anos de idade. Aleluias, meu Pai. Que alegria passar ali na frente e vê-la sentada, Pai. Dá, Senhor Deus, o ânimo da vida, meu Pai amado. Aleluia, para as cuidadoras que estão ali, Senhor, cuidando daquela senhora. Abençoa a família daquela senhora. Abençoa, meu Pai amado, aqui, Senhor, meu Pai, à minha direita, da onde estou sentado, meu Pai. Ah, Senhor, muitos funcionários são nossos vizinhos de uma grande empresa aqui, meu Pai. Ó Deus, Pai querido, há uma escola, meu Pai. Guarda essas crianças, meu Pai, porque durante a tarde eu escuto o hino nacional brasileiro e logo após eu escuto um hino reverente ao nome santo de Jesus, aonde as crianças também cantam, meu Pai, e eu me alegro, Senhor Jeová. Abençoa a escola, abençoa a nossa vizinhança, abençoa todo o quarteirão, meu Pai, independente de uma cor, de um credo, de uma religião. Quem salva é o Senhor, não sou eu. Aleluia, Senhor Jesus. Nos dá ânimo e nos dá livramento aqui, Jeová da glória. Nos dá livramento do roubo, do assalto, do homicídio, do suicídio. Livra, meu Pai amado, aqui a nossa redondeza, meu Pai, que nós possamos caminhar, Senhor Deus, guardado com a tua mão santa, poderosa. Aleluias, nesta noite linda, nesta noite maravilhosa, meu Pai. Ó Deus, abençoa a minha saúde, a saúde da minha esposa. Abençoa nossos projetos, nossos sonhos. Senhor, tudo regado na tua vontade. Aleluias. Nós sonhamos, mas é o Senhor quem cuida do sonho. Nós sonhamos, mas é o Senhor quem rega o sonho. Nós sonhamos, mas é o Senhor quem faz o sonho prosperar. Aleluias, louvado seja Deus. Por isso eu oro e abençoo aqueles que me ajudam, Senhor. Meu Deus, no meu projeto de Bíblias, no meu projeto de folhetos, no nosso projeto de viagens, no nosso projeto de doar uma cesta básica. Rei calabaço de canta labaçúria, rica alabasta de me andarai. Continua fortalecendo, papai, esta casa, esse lar, esta família, desse irmão que tem cooperado comigo, que tem andado comigo, Senhor, não só de ontem nem de ontem, mas são longos anos, meu Pai. Ó, demandará bassúria, louvado seja o nome do Senhor. Ajuda, meu Pai, aquele que tem um sentimento, meu Pai, de ajudar e não tem como, Senhor, mas o Senhor vai prosperar ele, o Senhor vai abençoar ela, o Senhor vai abençoar esta família, para que eles possam também cooperar conosco aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles possam ofertar uma Bíblia por mês, 2 Bíblias por mês, 100 folhetos, 200 folhetos, 1000 folhetos, aleluia, uma cesta básica, 2 cestas básicas, 3, aleluia. Senhor, eles vão ofertar para gasolina, o Senhor vai abençoar o coração desse irmão e as mãos desse irmão, meu papai, porque eu sei, meu Deus, há muitos e muitos anos atrás, quando eu cheguei na igreja, papai, eu queria dar uma oferta, não tinha, eu queria dar um dízimo, não tinha, eu queria ajudar, não tinha como, Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, mas o Senhor conhecia o meu coração, o Senhor sabia, meu Pai, o que estava dentro de mim, de calabaço, de cantarabassúria, este desejo de doar, de abençoar, de ofertar, aleluia, de ser útil na tua obra, Senhor. Jesus querido, abençoa todos quantos têm caminhado conosco e todos quantos ainda vão caminhar até o toque da trombeta. Jesus querido, Jesus poderoso, abençoa as cidades aonde nós ainda vamos visitar, aonde nós vamos ganhar uma alma para o Senhor, aonde nós vamos expulsar demônios, aonde nós vamos curar os enfermos, aleluia, tudo debaixo da tua potente mão. Deus maravilhoso, nesta noite linda e santa, fica conosco pela tua palavra, pela tua palavra, pela tua palavra. Recalabaço de cantarabassúria, recalabassurianda lavaia, ô glória, abençoa, 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 prospera, prospera com saúde esses irmãos, e esse irmão, esta irmã que está na prova, está lutando no seu lar, na sua família, saibas, aleluia, ele, saibas ela, meu Pai, que o Senhor prova o coração de todos, a luta ela vai estacionar, ela vai ter um fim, nem todos os dias vão ser de luta, brotará alegria, brotará paz, aleluias, e não tem gigante que não caia por terra, não tem gigante que de Jesus não derrube, não tem gigante que a palavra de Deus não derrube, aleluias, aguente hoje, sofra hoje e ganhe amanhã com o Senhor Jesus, porque a minha palavra diz, a Bíblia fala, aleluia, Senhor, que nós temos às vezes que sofrer para ganhar, é sofrendo para ganhar, e nós vamos vencendo em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, alivia o coração desta irmã, o coração desse irmão que está carregando um fardo tão pesado hoje, que a palavra perdão brote no seu coração, que ela possa perdoar, que ele possa perdoar, que eles possam perdoar e que eles possam amar, Pai, em cima da dor, em cima da luta, em cima do gemido, meu Pai, assim como o Senhor fez com todos nós, aleluia.
Eu imagino, meu Deus, e acredito que o Senhor já está manifestando a tua glória lá do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias, graças a Deus. Chegou a sua vez. Hoje é o seu dia. Aleluias, aleluias. Ih, calabai. Chubará, sim, calamandarabassu, aleluia. Não me envergonho do evangelho que prego, aleluia. De calabassu, de cantarabassu. Se você imaginasse quantas madrugadas, eu chorei madrugadas inteiro, escutando esse louvor alguns anos atrás. Aleluias, foram algumas madrugadas, aleluias, confinado na oração. Aleluia, para bem da verdade, foram muitas madrugadas, chorando na presença de Deus, aleluia, chorando na graça de Deus, chorando na presença de Deus. Meus amados, de graça, que cai do céu a sua chuva, aleluia, louvado seja Deus, e o sol para nos esquentar e nos alumiar, aleluia. Meus amados, tudo custa, a oração custa, o gemido custa, o céu custa, a salvação não vem de graça, não é só dizer eu sou crente, eu sou evangélico. Tem que ter compromisso com a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, andar na palavra de Deus, e andar na palavra de Deus requer sofrimento. Eu estou falando que Deus olhou lá do céu, aleluia, naqueles 400 anos, aleluia, aonde, aleluia, ele já vinha dizendo, eu vou levantar um, eu vou levantar um, eu vou levantar um, e ele levantou um. Qual foi esse um? Aleluia. Vamos lá, aleluia, Salmos de número 24, que coisa linda, Salmos de número 24, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, aleluia, faça da tua casa, aleluia, um pedacinho do céu, aleluia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, aleluia. E calabassurianda, alabassúria, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afundou e afirmou sobre as terras. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Aleluia. Quem estará no seu santo lugar? Quem estará no seu santo lugar? Aleluia. Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Aleluias. O remandarabassu de cantarabacheias. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai as vossas portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o rei, e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor poderoso na guerra. Oh glória, oh glória, oh glória, labassu de cantarabassúria, levantai, ó entradas eternas, alabasturi andarai, e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Oh glória, e calabassurianda alabassúria, que carabassurianda arabassúria, que coisa linda, o rei da glória, quem tem as mãos limpas e um coração puro. Eu me lembro, aleluias, quando, aleluias, eu era menino, na Assembleia de Deus, na minha cidade, aonde eu nasci, aleluias, alabassu de canta, alabassúria, e lá na igreja, eles preparavam aquele hino, quem entrará no teu santuário, aleluias, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aí eles cantavam este hino, aleluias, maravilhoso, aleluias, todos os domingos, era lindo de ver, dizendo, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem entrará no santuário para te adorar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. A gente era criança, era mocinho, e ali a gente chorava, de se lavar e não entendia. Ia para frente do altar, quando o pastor fazia o convite, e ali nós nos atirávamos naquele altar, e ali nós chorávamos. Ninguém botava a
mão na nossa cabeça, nós chorávamos, aleluia. E quando Deus mandava vinha lá um servo de Deus, tomado pelo Espírito Santo, e nos abraçava, e ali nós chorávamos junto, aleluia. O repalabaço decanta lavassúria. Esta é a igreja, aleluia, que eu congrego até hoje. A igreja que abraça quem quer ser abraçado, aleluia. A igreja que abraça quem quer ser abraçado, aleluia. Oh, glória a Deus. Mandarabassúria. É por isso que nós não andamos com a multidão vai para um lado e nós vamos para o outro, aleluia. Mas nós andamos com isso aqui, com a palavra da verdade. E eu te aconselho a andar com a verdade, a viver na verdade. Sofra hoje e ganhe amanhã, aleluia. Louvado seja Deus. Havia uma certa senhora que cantava um hino, aleluia. Eu muito orei sobre aquele hino e ela cantava assim: tem horas que para a gente ganhar tem que perder, tem horas que para se ganhar é preciso perder, aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus, meus amados irmãos, sendo o Rei da glória, o Rei dos reis e Senhor do Senhor, ele veio a esta terra, aleluia, labastu de cantarabassúria, para sedebefácia, sofrer por mim e por você, dar exemplo, aleluia, de como nós viver e guardar a santidade e a vida eterna. Quem entrará no santuário? Quem é limpo de coração e tem as mãos limpas e um coração puro, aleluia, que não se entrega à vaidade, mas sabe amar, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Meus amados, nós temos que nos afastar do pecado, da imundícia, nos afastar daquilo que não provém de Deus. E essa história de amor, ela me leva muito longe. Nós estávamos então, aleluias, na segunda-feira, aqui no capítulo 9 de Mateus, aleluia. Mas não vamos nos esquecer, aleluia. Eu estava aqui hoje meditando e vendo que revelação tremenda, que revelação poderosa, aleluia. Mateus 2, aleluia. Vejamos o que é que diz Mateus 2, aleluia. O que é que fala, aleluia. Olha só, Mateus capítulo 2, aleluia. Oh, rabandarabassuriandarabassúria, oh, glória a Deus, aleluias, aleluias. Mateus capítulo 2, aleluias. Oh, louvado é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor. Tendo Jesus nascido, olha só a história, aleluia, nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, daquele camarada, aleluia, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, aleluia, oh, xarabacanta, arabassúria, e perguntaram, olha o versículo 2, e perguntaram, aonde está o recém-nascido rei dos judeus, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aonde está o rei dos judeus, o recém-nascido, aleluia. E eles trouxeram os presentes, meus amados irmãos. Xarabacanta, arabacanta, arabassuri mandarai, aleluia. Chica labastere me canta, labassuri anda, labassúria. O remandarabassu de canta, arabassu de canta, arabassúria. E lá no capítulo, aleluia, 27 de Mateus, você vai se encontrar novamente, aleluias, ele recebendo a coroa de rei, aleluias. Você vai encontrar o governador Pôncio Pilatos, aleluias. Anemandarabassúria, aleluia. Olha lá o governador Pôncio Pilatos, olha lá o político grande da época, aleluia. Havia um rei e um político grande lá, Herodes, aleluia, e Pilatos, aleluia. Pilamandarabassúria. Herodes mandou matar a criançada tudo, aleluia. E aqui aparece, aleluias, Pilatos, aleluias. Depois, aleluias, de condená-lo e labaxarabacai de cantas, aleluia. Pilatos manda fazer, aleluias, algo para botar sobre, aleluias, a cruz. Rei dos judeus. Este aqui é o rei dos judeus, aleluia. E ele mandou em 3 línguas, aleluia. Ele mandou no hebraico, no grego e no latim, aleluias. Ele mandou em 3 línguas, aleluias. Aqui já Jesus, o rei dos judeus, o Nazareno, rei dos judeus. Como você entender, aleluias. O xarabacanta, arabassuyanda. Lá no livro de Mateus, no capítulo 27, aleluias. Xaramanda, arabassurimanda, arabassúria. Oh, Jesus amado, nós já vamos chegar lá. Sargento Cândido, Deus abençoe. Irmã Mary, Josué, irmã Mariane, Deus abençoe, aleluia. O nosso compromisso, meus amados, é transmitir a palavra
palavra, aleluia, o que está aqui, é aqui que nós vamos morar no céu, obedecendo esta Constituição, a Constituição do céu, porque a Constituição da terra, eu não sei onde é que está o corpo do Ulisses Guimarães, mas aonde estão os ossos dele, deve estar se reborcando para um lado e para outro, com essa politicagem de hoje, né, meus irmãos? Meu Deus do céu, mas eu quero falar aqui da Constituição do céu. A Constituição do céu, aleluia, ela nos leva a vida eterna, aleluias. A nossa obediência a este livro, aleluias, nos leva à vida eterna. Vamos então, Mateus capítulo 9, está escrito assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas. Ensinando, meus amados irmãos, aleluia, nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade e doença entre o povo. Mas o povo precisa ser curado. A autoridade está conosco, mas quem é que quer ser curado? Quem é que quer ser liberto? Quem é que quer ser transformado? Aleluia, lamandarabasúria. Eu confesso, meus irmãos, que eu tenho caminhado em santidade porque eu quero ir morar no céu. Eu quero ir morar com Jesus, por isso esse mundo não me interessa. Aleluia, a atração desse mundo não me interessa. Nós moramos numa grande metrópole, na Dubai brasileira, irmãos. Aqui rola o dinheiro, aqui rola gente rica para tudo quanto é lado. Aleluia, mas eu sou um pobre necessitado no meio dessa gente aqui, aleluia. E eu glorifico a Deus porque Ele me plantou aqui, aleluia, aleluia. Ele me plantou, aleluia, aqui nesse lugar, aleluia. Aonde se nós tirar uma foto, todo mundo acha que nós somos ricos. Eu sou rico segundo a Bíblia. Há rico, já pobre que se faz, há rico que se faz pobre e pobre que se faz rico, né? E eu estou incluído nesse bolo aí, né, irmãos? Em nome de Jesus. Vejamos bem, curando toda sorte de enfermidade. Jesus cura todos, aleluia. E Ele outorgou a mim e a você, aleluia, que temos uma vida reta com Ele, a nós fazemos uma diferença, aleluia. Oh, glória a Deus. Vendo Ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Olha, mandará basura, oh glória. E então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos, aleluia, louvado seja Deus. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu sou um desses trabalhadores, aleluia. Faz horas que eu estou trabalhando, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, o mundo está apertado e nós precisamos levar uma palavra séria, aleluia. Eu gostaria que essas igrejas que estão plantadas por aí, não falando mal, não tenho nada, tem muita gente séria ainda trabalhando, né, meus irmãos, aleluia, acolhesse as pessoas. Eu gostaria que cada cidade, cada bairro com a sua igreja, ali os pastores abraçassem o seu bairro, abraçassem as pessoas da sua comunidade, aleluia, e cuidasse verdadeiramente delas. A função de um pastor é visitar, é cuidar, é agregar. Os evangelistas, os missionários, é o que eu tenho falado aqui, aleluia. Um homem sozinho não faz nada, aleluia, tem que ter uma equipe, aleluia. E hoje eu estava vendo a função das igrejas, os direitos, aleluia. Tem que assinar até um documento hoje. Se você for um voluntário na igreja, você tem que assinar um documento, irmão, porque senão eles botam o pastor na justiça. Eles tomam a igreja. Aqui em Itajaí nós temos visto uns filmes aí que é só Jesus pela misericórdia. Então tá assim, aleluia, por se esfriar o amor, a ganância, a imundícia tem tomado conta da mente das pessoas, aleluia. Sabe que eu anotei aqui para não esquecer, é tão triste, né, irmãos? A gente vê tanta coisa ruim, aleluia, acontecendo. Aí foi ontem, ali em Balneário Gaivota, né? Você sabe, uma mãe de 42 anos, aleluia, ela matou uma filhinha de 2 anos, irmãos. Ela estava na cozinha e a filha sentada na mesa, junto com a outra irmãzinha. Uma mãe, ela passa a faca e matou a sua filhinha facada. O marido na sala assistindo televisão, com outro filho. E ela fala que ela não sabe de nada, que ela não viu. O marido atônito, todo medicado, disse, não tem como. Ela só gritou. Olha como é que tá. Aí estão arrumando doenças e mais doenças e mais doenças, coisa mais coisa, mas não é, irmãos. Nós sabemos que o lado espiritual, que o diabo, meu e teu adversário, tem trabalhado, roubado mentes, levado mentes a se destruir, a matar gente, a matar criança. Aqui em cima, Teófilo Otoni, camarada lá,
matou o filho de 4 anos. Ele era pai do filho, matou um filho de 4 anos. A facadas. Transtornado, lunático, que nem as balas não atingiam o cara. Todos os dias nós estamos vendo fatos, aleluia, sem explicações. Aqui na região catarinense, que é um lugar muito bom de se morar, toda Santa Catarina é bom de se morar. Mas, meus amados, eu sei que é no mundo todo, mas aqui em Santa Catarina nós temos com os olhos arregalados, irmão. Ao nível do que a droga tem roubado a mente das pessoas, andando pela rua, avançando num e outro como um zumbi. Aqui tu podia caminhar calmamente. Agora, nessa semana, 3 pessoas foram atacadas na rua. Por pessoas que estão ali como mendigos, mas tomados pelo diabo para roubar o seu celular, para fim. Teve um que foi mordido, irmãos. Foi mordido essa semana, foi ontem de noite. O cara está caminhando na rua 10 horas da noite, o outro chegou, avançou de mordida no cara, para tomar um celular. Coisa que nunca acontecia aqui. É assim. E quem é que faz isso? A droga, quem é que trabalha na droga? É o diabo. Então é preciso nós divulgar o amor de Jesus, mas viver o amor de Jesus. Eu me lembro, aleluia, quando eu caminhava como evangelista, eu tinha uma sacolinha, parecia um testemunho de Jeová, mas olha que eu enveredava, eu caminhava dia e noite, irmãos, 1h30 da madrugada, você não me encontrava dormindo, você me encontrava na rua, saindo de lares, expulsando o demônio, pregando a palavra, orientando o povo a se voltar para Jesus, aleluia. Quando a gente fala de um currículo de almas que a gente ganhou, a briga dentro da tua casa aí não é, às vezes o esposo está brigando com a esposa, não é. É o próprio Satanás que está ali, é o próprio diabo que está ali para destruir. Hoje está fácil você dar uma facada em alguém, porque o diabo entra, ele rouba aqui, ele entra aqui, ó, na mente. Fica fácil de dar uma facada num, fácil de dar um tiro no outro. Depois, quando cai na realidade, vem o suicídio lá, o diabo não leva um, o diabo leva 2. Então nós temos que ter um total contexto de vigilância, de vigiar e orar, aleluia. Vigiar e orar. E na casa de um crente, meus irmãos, fica difícil, porque o próprio Jesus, nós estamos falando com a minha esposa hoje para o meio-dia, aleluia, ela me perguntou, mas por que dentro da casa de nós, crentes, tem que haver uma divisão? Mas Jesus falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer a divisão, para provar o coração. Aleluia. Como é que o senhor está falando, pastor? Vamos virar a Bíblia aí. Vamos a Mateus, capítulo de número 5. Aleluia. Vendo Jesus as multidões, Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo, aleluia, bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados, aleluia. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra, aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do reino, aleluia. Por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aleluia. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa. Olha aí, ó. É bombeiro, é polícia, para lá e para cá, é toda hora. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados, é a palavra de Deus que fala. Aleluia. E nós olhamos para o mundo, o que tem tomado, e nós falamos tem pessoas que são que nem uns zumbis por aí. É horrível. E você pode olhar como nação, a ganância é muito grande, o roubo é muito grande. Nós não falamos de troquinhos, são de milhões e milhões e milhões. E a igreja de Jesus, ela é baseada em amor.
O provedor ele tem que ter para sustentar, como Paulo, Timóteo e tanto, Barnabé e tantos outros. A própria Maria Madalena, quando caminhava com Jesus, ela tinha ali uma legião de 7 demônios. Eram 7 legiões que comandavam o corpo dela. E o próprio Jesus libertou aquela mulher chamada Maria Madalena. E ela tinha muitas posses. Maria negociou tudo e botou tudo à disposição de Jesus. E se tornou uma seguidora de Jesus. Se o povo entendesse. Mas, amados, é preciso, aleluia, o evangelista, o verdadeiro missionário não é pegar microfone, não é estar com o microfone em cima de púlpito, não. Verdadeiro homem de Deus, ele caminha por becos valados e traz para o seu pastor na sua igreja, ou cuida daquela pessoa, orienta aquela pessoa a conhecer a verdade, a vida eterna, o Senhor Jesus. Ele cura, ele liberta, mas o povo hoje está desacreditado até da cura. Eu tenho visto algumas coisas aí, mas é grandes movimentos, é de relampear, meus irmãos. Jesus não tinha isso. Jesus agiu no simples. Porque se eu precisasse de uma igreja muito rica para botar o povo que eu ganhasse, Deus teria me dado. Deus teria me dado grandes coisas, mas não. Eu ando por aí hoje falando que entrega teus caminhos ao Senhor Jesus. Entrega teus caminhos ao Senhor Jesus. Irmão, e a sua igreja, a minha igreja, ela está descendo. A nova Jerusalém que de Deus desce do céu. Eu sou a igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Não é 4 paredes. Não estou fazendo apologia quanto à igreja, mas a igreja que tu vai para se abraçar, ninguém te abraça. A gente chega lá e eu me lembro, alguns anos atrás, ali eu cheguei dentro de uma igreja quadrangular aqui, e alguém veio lá da frente. E eu precisava de um abraço. E me deu aquele abraço e me confortou. Deus ainda tem as suas formas de trabalhar. Essas imundícias que estão por aí brincando, irmão, vão queimar no fogo do inferno. De cima Deus olha. De cima Deus vê. Mas vamos olhando Mateus capítulo 10. E o verso 1, o que está escrito? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Do outro lado da nossa rua, aqui no outro lado da nossa casa, aqui. Lá de frente é um consultório psicológico. E eu vejo ali a doutora todo dia se abaixando e enchendo o povo de medicação e de remédio. Enquanto que a palavra de Deus que cura. Eu estava pregando lá no norte do Rio Grande, lá em Erechim. Aleluia, eu atendi o caso de uma moça que era epilética. E ela estava, às vezes, no fogão e o inimigo, porque o ataque epilético é coisa de demônio. São 16 tipos de demônios que trabalham nessa coisa, nessa forma. E ela estava no fogão, diz que do nada, quando a água estava quase quente, o diabo fazia com que aquela água caísse por cima dela, se queimasse tudo. Quantas vezes ela com feijão quente, quantas vezes o diabo atirava ela na rua com as convulsões, fazia cair daqui, se quebrava tudo. Eu conheci uma pessoa, não vou falar o nome por ética aqui, que ela chega na casa da sua irmã cristã, mulher de evangelista de carteirinha, evangelista de nome, pastor de nome, pregador de nome, rompante, servo do capeta. Mas era uma pobre coitada esposa. E ela chega na casa da sua irmã também, mulher de pastor, e tinha um barrancão alto e a rua lá embaixo. O inimigo lançou ela lá de cima lá embaixo. Quando ela cai lá embaixo, ela quebra o braço. Foi pro hospital, No outro dia, ela volta lá na casa da sua irmã de novo. Aí com o braço engessado. O inimigo pegou de novo, atirou lá de novo no médico. O mesmo braço, irmãos, espatifou tudo de novo. E eu orei para Deus sobre aquela situação e disse: Senhor, eu quero uma prova do Senhor. Se essa pessoa, se é demônio, eu quero estar caminhando na rua, e aonde, quando ela botar o olho em mim, ela vai cair endemoniada, Pai amado, e eu vou ter que socorrer. Isso prova com Deus. E um belo dia eu estou indo num certo lugar. E ela vem de encontro, sua mãe morava próximo, e ela vem de encontro.
Quando ela levantou a cabeça, que ela me olhou, ela só deu um grito e caiu. Aí eu peguei e levei ela para dentro da casa da mãe dela, aí botei a mão, aí estava lá o Satanás. Aí perguntei, o que tu faz? O que é que tu faz quando ela vai na igreja? Eu deixo ela ir até a igreja. Olha o que o diabo disse. Quando ela entra na igreja, eu saio e fico esperando ela na porta. Quando ela sai, eu levo de volta para a casa dela. Porque o marido dela não é crente. O marido dela não é, ele é um bobalhão. E a minha esposa está aqui do meu lado. Minha esposa tem visto coisa, o diabo botar a cara em dedo em homens que se dizem pastores. Chamar de pouco gordo. Olha só. Isso é o diabo, isso não é bullying, não, é o diabo. Botar o dedo na cara do camarada lá e dizer, tu não passa de um pouco gordo. Então, meus amados irmãos, Jesus nos chama para uma vida de compromisso. Essa história de amor, o próprio Deus dá Jesus para nós. E Jesus, ele vem habitar em nós pelo seu Espírito, que ele diz, ó, eu vos mando o Consolador, é Bíblia. Eis que eu vou para o Pai, mas eu vos envio o Consolador. Esse que o mundo não pode receber, mas nós podemos receber. Nós que nos dobramos. E o Espírito de Deus não vai para a minha alma, ele vai aonde? Ele vai para o meu espírito, aleluia. E vai trabalhar a minha alma, vai trabalhar o meu ser, vai trabalhar o meu caráter, a minha personalidade, os meus sentimentos. Vai fazer com que eu vença esta carne, que esta carne milita contra o Espírito. A carne milita com o Espírito. A carne milita, esta carne, esta coisa aqui. Então, meus amados, eu quero dizer para você, não brinque com as coisas de Deus. É muito sério as coisas de Deus. Você vive uma vez uma vida ralada, desgraçada, porque você está numa gangorra, dúbio pensamento, um dia é crente, outro dia é do diabo, um dia é crente, outro dia é do mundo. Não, irmão. A palavra aqui, a vida eterna, ela exige renúncia. E a renúncia às vezes traz um sofrimento. Sofrimento principalmente com os da tua família, os da tua casa, que não vão acreditar em você, mas não importa, creia você. E não crie ódio, não crie amargura no teu coração. Ame os teus, aleluias. E amar não quer dizer que tu vai estar bajulando. Eu digo assim para os meus, ó, se não querem Jesus, o problema é de vocês. Eu só sei de uma coisa, eu vou passar a minha eternidade no céu, glorificando a Jesus. A minha esposa, hoje, ela por bondade e misericórdia, ela ora 3 horas por dia. Eu tenho mais o meu tempo de oração, dá algumas horas. E que maravilha nós estamos na presença do Senhor. Hoje eu comentava com meu cunhado, alguns anos atrás, eu me lembro que eu chegava na nossa cidade, um camarada lá, um milicioso, criaram um partido novo lá e tal, tudo, o senhor tem que ser vereador. Venha conosco, olha aqui, articulou e tal, tudo, olha. E se o senhor não se eleger, não tem problema. O senhor vai ganhar um bom salário, um bom dinheiro, vai ter emendas para o senhor. E nós vamos colocar o senhor numa posição de destaque. Sai para lá, filho do diabo, Satanás. As ofertas não vêm para mim, aleluias. Eu estou agarrado, aleluia, ao Evangelho de Cristo e ao meu compromisso. Eu já estou velhinho, irmãos. E quero continuar em nome de Jesus. E hoje eu falava com Deus um pouquinho mais, chorava na presença de Deus, agradecendo a Jesus, aleluia, agradecendo a Jesus, porque Ele tem cuidado de mim, mandará basura, ô glória. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem cuidado da minha família. E a minha família ela é muito grande, aleluia. Ela inclui um monte de irmãos e irmãs, aleluias, que nós ganhamos, aleluias. São filhas e filhos, netos, bisnetos, tataranetos que nós ganhamos da fé, aleluias. Louvado seja Deus. Mas eu tenho compromisso com quem tem compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com quem tem compromisso com a palavra. Nós juntamos de lá, lavamos, damos banho. Se não quer andar com Jesus, então não anda comigo. Eu não ando com mentiroso, não ando com ladrão, não ando com devasso, não ando com quem está na bailanta, não ando com quem anda de jogatina. É jogo de futebol, é jogo do bicho, é jogo disso, é jogo daquilo. Não me faz parte. Fumo uma maconha, cheiro o cigarro do capitão. Não, eu posso te ajudar a sair dessa imundícia, mas eu não vou caminhar contigo lá fora, não. Agora, se tu andar comigo, tudo bem. Vamos lá de novo, vamos lá, Mateus capítulo 4, aleluia. Olha o que Jesus fazia. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados, aleluia, à sombra da morte raiou a luz. É essa luz que eu e você temos que ser.
E desde então começou, olha o que Jesus fala. E desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. É forte, não é forte a palavra, irmãos, é Bíblia. Eu estou com mais duas aqui, tem mais 300 Bíblias ali. As que eu estudo são 7, 8. É tão lindo você mexer com o livro. É tão lindo você mexer com o livro. Aleluia. E o nosso Jesus cura. Jesus arranca tumores cerebral. Ele tira bolas de sangue da cabeça. Ele faz maravilhas. Aleluia. Nós não podemos enfraquecer a nossa fé mediante a palavra que Jesus cura todos. E esse Jesus lindo que vem de Maria e de José, corre um pouco. Aleluia. Aqui em Mateus 27 é lindo. Eu sou apaixonado por esta palavra que fala aqui. Aleluia. Mateus capítulo 27. Olha só que amor. Mateus 27, versículo 45 e 46. Que coisa linda, eu sou apaixonado por esta palavra. E desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Olha só. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Sobre toda a terra. Não foi só sobre Jerusalém. E por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eloi, 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 clama sabatana. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento de Jesus, o varão de dores, o sofrimento desse Cristo maravilhoso. Lá no 50 ele grita, outra vez em alta voz, e entregou o seu Espírito ao Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Mas o verso 37 vem o que Pilatos falou. Por cima da sua cabeça, colocaram por escrito a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E eu e você somos servos deste Jesus. Somos discípulos desse Jesus. E ele fala aqui no seu livro: não é o discípulo maior do que seu mestre. Aleluia. Quão bom é você andar, meu irmão, ganhando almas por Jesus. Porque a Bíblia diz: sábio é aquele que ganha alma. Mas tu quer sair orando por tudo que Deus também. Deus não mostra. Quem mostra é a tua mente, é o diabo trabalhando muitas vezes no teu coração. Há uma loucuragem por aí que tá louco. A gente estuda com homens que tiveram ministérios. A história, a biografia desses homens que andaram com Deus. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus. Andar com Deus. Nós pegamos a Bíblia que parece que Deus está falando toda hora. Não, irmãos. Deus não vai falar contigo. Quem sabe em toda a tua vida, se você for fiel, Deus vai falar 1 ou 2 vezes. E Deus vai falar dentro de você, vai falar com os teus ouvidos. E vai falar com a tua mente. Deus vai te dar autoridade e poder para te expulsar demônios. Deus vai te dar autoridade e poder você orar, mas não é do jeito que a gente quer fazer tanta coisa. Eu mesmo errei quantas vezes. Será a pessoa está indo ao suicídio de hoje para amanhã e a gente vai lá orar, mas Deus não me mostrou nada. Então a gente passa por inúmeras provas, situações, que até a gente pergunta: onde é que está Deus? Deus está no seu santo trono. E o Espírito de Deus, nós temos que ter essa sensibilidade. Agora tu acha que Deus vai falar com um camarada, uma mulher, um homem, uma mulher, que está com a vida toda enrolada, virada no que é aquilo?
E Deus vai estar falando contigo? Tu está ouvindo a voz do capiroto, sem vergonha, do janho, como diz o paranaense. A voz de Cristo é a voz de Cristo e ela não é confundida. E é aqui que eu me deparo com esse mundo que nós vivemos, com esses camaradas de hoje. E eu não faço apologia a ninguém, eu falo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos camaradas que estão aqui nesse livro. Você pode ver que a vida deles não foi perfeita, que nem a minha e a tua, mas a Bíblia fala que é para nós andar como? Em santidade. Aleluia. Jesus sofreu, foi levado à cruz, padeceu por mim e por você, para mostrar o tamanho deste amor. E ele deixa lá, através de Davi, no Salmo 24, que entrará no santuário quem tem as mãos limpas e um coração puro. Aleluia. Eu gosto muito. Jeremias 8:20. Olha só. Isso aqui é para mim e para você. Jeremias 8:20. Olha só. Passou a cega, ou seja, a colheita. Findou o verão. E nós ainda não estamos salvos. Olha a oportunidade aqui. Passou a cega, findou o verão e nós ainda não estamos salvos. Eu tenho esta bandeira aqui, Israel. A Bíblia manda nós orar por Israel, devemos orar, mas Israel não é um povo cristão. Israel não é um povo convertido. Israel é um povo bandido, um povo sanguinário. Mas Deus amou Israel, Jerusalém está lá. Devemos orar, mas não é um povo convertido, não se engane. Tem muita coisa torta que você não sabe. Tem muita coisa fora dos eixos que você não sabe. Todo mundo fica idolatrando Israel, não. Vamos ler os profetas menores. Pega o livro de Amós e você vai ver o que Amós fala. Pega o livro de Oséias, você vai ver o que Oséias fala. Pega o livro de Miqueias, você vai ver o que Miqueias fala. O que está preservado para Israel. E hoje nós olhamos o que está acontecendo lá. Será que Deus vai deixar em branco? Não vou fugir da minha mensagem. Aleluia. Eu quero ler um salmo contigo. Aleluia. Salmo 93. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e envolto em força. O mundo está estabelecido, não pode ser abalado. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os mares levantaram, ó Deus. Os mares levantaram a sua voz. Olha só. Os mares levantaram as suas ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. Aleluia. Mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Aleluia. Louvado seja Deus. Firmes são os teus estatutos. Olha só que coisa linda. A santidade adorna a sua casa, ó Senhor, para sempre. Qual é a palavra? A santidade adorna a sua casa. Eu e você somos templo, somos morada do Deus vivo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Santo como, Senhor? Em toda a vossa maneira de viver, de andar, de proceder, de falar, de pensar, de agir. Sede santos. A Bíblia fala que aquela mulher lá de Sunem, ela olha e ela vê Eliseu passar e fala para o seu marido. E vejo que aquele que passa é um santo homem de Deus. E vejo que este que passa é um santo homem de Deus. Aleluia. Será que o meu Deus vai mandar a minha esposa para o inferno porque ela usa um pazinho de brinco? Será que a minha esposa vai para o inferno porque ela tem um cabelinho curto? Será que a minha esposa vai para o inferno porque ela usa uma calça comprida? Não. Ela não vai para o inferno. Minha esposa é uma santa mulher. Ela se adorna para mim e para Deus.
Irmãos, cuidado. Cuidado com apontar. Muitas pessoas estão atiradas a esmo aí por causa da religiosidade. Por causa de manias, de costumes. Bota o diabo sentado nos seus altares e condena os seus irmãos. A minha Bíblia fala isso. E é necessário falar, é necessário denunciar. Mas isso não serve para que eu e você fiquem no mundo atirado, não. Isso não serve para que eu e você façamos as vontades do diabo, não. Nós somos templos. Nós somos morada do Espírito Santo. Então nós devemos andar como Jesus andou. Eu sempre falo aqui, se você não tem com quem cear, bota aí um copo de suco na tua frente, pega um pedaço de pão, mas em santidade. Examine se o homem é assim mesmo. Faça uma reflexão, você anda de bem com Deus? Não deixa o diabo te engamelar. E aí você se coloca. Aleluia. Salmos de número 9. Aleluia. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústias. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Salmos de número 9, e o versículo 9 e 10. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, na aflição, na dor, na angústia, no sofrimento. O Senhor é um alto refúgio, uma fortaleza na angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Nós temos visto coisas e vai ficar feio. Aleluia. E nós estamos na mesma era da igreja de Atos dos Apóstolos. O nosso Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, as ordens são as mesmas. A igreja é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, o Deus é o mesmo e a ordem é a mesma.